Bom dia, meus amigos, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é domingo 5 de janeiro e o nosso Benfica voltou a perder em casa e voltou a cair com estrondo. Mas o pior, nem sequer foi o resultado. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 5 de janeiro e no dia 5 de janeiro de 2014 o país acordava com a triste notícia do falecimento de Eusébio da Silva Ferreira, a maior figura do futebol português, a maior figura do desporto nacional e, claramente, o maior ícone da história do Sport Lisboa e Benfica. Ainda me lembro, tal e qual como se fosse hoje, a triste pesar, o triste sentimento que eu senti e muitos de nós, benfiquistas, deslocámos-nos assim até ao Estádio da Luz para prestar uma última homenagem, depositando junto da sua estátua cascóis, bandeiras e outras ofrendas, inclusivamente uma coroa no alto da cabeça da estátua de Eusébio, representando assim aquilo que ele significava para nós, o nosso rei Eusébio. O governo decretou 3 dias de luto nacional, mostrava assim bem tudo aquilo que Eusébio representava para o povo português, um dos maiores ícones da sua história, um herói nacional. E agora sim, vamos então ver as nossas notícias e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Luz amarela. Guerreiros impõem a primeira derrota às Águias em casa e a segunda consecutiva. No Benfica 1, Braga 2. Navarra e Bambum fizeram os golos dos minhotos e Cabral reduziu. Já Bruno Lage diz, só nós podemos dar a volta vencendo o próximo jogo. E Carlos Carvalhal diz, não me importo de sofrer desde que se ganhe. E eu sinceramente nem sei que sentimento tenho hoje, para além de estarmos a relembrar a morte de Eusébio, que é um momento triste. Eu não sei o que diga da equipa do Benfica. Eu vi a partida ontem à noite e sinceramente, para quem acompanha o canal sabem que eu estava esperançoso que o Benfica pudesse ganhar de forma solvente este Braga. O Braga não ultrapassa assim o seu melhor momento de forma, como não ultrapassava o Farense, como não ultrapassava o AVS, como não ultrapassava o Sporting, e desses resultados todos só conseguimos ganhar ao Farense, que era o último da classificação. Com o penúltimo empatámos fora de casa. Com o Sporting que vinha a perder com imensos rivais e pontos com imensos rivais, acabámos por perder em Alvalade. E agora, não só perdemos, como deixámos uma triste imagem frente ao Braga em pleno Estádio da Luz. Um Estádio da Luz que se encheu de pompa e circunstância, com luzinhas e coisas bonitas como copos no início da partida, para depois vermos aquela triste exibição da equipa encarnada e a triste movimentação desde o banco de suplentes de Bruno Lage. É um facto que um jogador que entrou do banco acabou por reduzir, mas foi muito, muito pouco. A ideia de futebol de Bruno Lage está gasta e todos os adversários já sabem qual é que é. E é muito fácil anular este Benfica. Mas enfim, não me quero estar a alongar muito mais, pois mais logo irei lançar um vídeo de análise desta mesma partida, onde aí sim irei falar um pouco mais da exibição individual dos jogadores do Benfica e também do técnico setubalense. No Futebol Clube do Porto, Marcano é reforço de janeiro. Central dado como apto 16 meses depois de se lesionar. Só fica fora da Liga Europa por não estar inscrito. E entretanto, Verón chega hoje ao Porto e Assad procura solução definitiva. E no Sporting, Gyökeres é como Nordhall, um búfalo. Thomas Ravel, ex-guarda-redes sueco, também se rende ao avançado dos Leões. E ainda aqui os destaques para os resultados na Liga. Moreirense 1, Aves 1 e Boa Vista 1, Arouca 3. E é assim então os destaques dos nossos rivais e também dos outros resultados na Liga. Mas sinceramente não me consigo deixar de sair da cabeça a triste imagem que o Benfica deu ontem à noite. Enfim, vamos ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Outra primeira parte oferecida. Águia perde pela segunda vez seguida e atrasa-se na luta pelo título. Os minhotos chegaram ao intervalo a ganhar por 2-0. E a reação dos encarnados no segundo tempo apenas valeu um golo. Será que Di Maria sofreu penalti ou simulou? Entretanto, Bruno Lage diz, tínhamos a obrigação de vencer. O Benfica tinha a obrigação de vencer e tu, Bruno, tinhas a obrigação de fazer muito mais e não vir dizer o que disseste na conferência de imprensa, que dominámos a espaços, que tivemos oportunidades na primeira parte, que jogámos praticamente o mesmo que o Braga. É assim, aqui não me quero estar a alongar muito, como disse, e no vídeo que irei fazer mais logo iremos falar das estatísticas. E as estatísticas até não são más, nem na primeira parte, nem na segunda parte. Quando fomos ver o número de remates ou de ocasiões criadas ou de ações dentro da área adversária, o Benfica até esteve bem. O problema foi o fio de jogo, a ideia de jogo,
O Benfica não apresenta um futebol bonito. O Benfica não apresenta um bonito fio de jogo. Nem sequer um futebol com sentido. Ontem meteste o Coxu a trinco, mas isso faz algum sentido. Quer dizer, tiras o time da equipa para pôr o Barreiro. E depois é o Coxu que joga a trinco. E quem é que faz então a abertura de jogo? Quem é que faz o transporte de jogo? Ontem o Benfica jogou bola na primeira parte. Em termos de futebol espetáculo, jogou bola. Jogámos em casa, com o Braga que estava a ser humilhado por várias equipas e esteve a ganhar 2-0. Inclusive podia ter chegado ao 3-0. Incrível. Mas não. Chegas à conferência de imprensa e dizes que o Benfica até esteve bem. O que faltou foi o golo. Pois passo-te a informar. Só ganha jogos no futebol se marcares golos. Ainda aqui no Sporting, Kovacevic ameaça Israel. O dono da baliza pode mudar na Allianz Cup. Entretanto, os Leões têm menos bola e permitem mais aos rivais. Os números mostram quebra da consistência defensiva e ofensiva. E, entretanto, no Futebol Clube do Porto, André Franco agarra o lugar. Deve somar a terceira titularidade consecutiva. E marcando apto 477 dias depois. E isto sim são boas notícias para o atleta. Que embora não seja um atleta do Benfica, eu também não desejo mal a nenhum atleta do desporto nacional. Vamos agora ver então o último destaque dos jornais desportivos e ver o que é que o Jornal da Bola nos traz hoje. Águia em queda. Segunda derrota seguida do Benfica, depois da nova primeira parte fraca como em Alvalade. Os bracarenses são a segunda melhor equipa da Liga a jogar fora. E o reencontro marcado para quarta-feira nas meias finais da Taça da Liga. Entretanto, Bruno Lage diz que temos que olhar para a forma como sofremos estes golos, porque não podemos voltar a repetir. Mas Carvalhal diz uma vitória de união da equipa, treinadores e presidente. Aqui também realmente o Carlos Carvalhal também não está a ter assim um discurso muito coeso, mas enfim. Isso é problema do Braga e do seu treinador. O que eu não gostei de ver foi a imagem deixada pelo Benfica, o discurso do nosso treinador e a atitude de alguns jogadores do Benfica. Para já não falar de algumas substituições que Bruno Lage efetuou e outros jogadores que deixou no banco, uma vez mais sem dar qualquer minutos. Já não bastava a conferência de imprensa estapafúrdia do dia anterior, já agora, depois de perder de forma vergonhosa com o Braga em casa, volta a dar uma conferência de imprensa que no mínimo entristece todos os benfiquistas. Mas enfim, é o treinador que temos. Entretanto, aqui no futebol internacional, nunca o Manchester United esteve tão longe do Liverpool. Rubén Amorim joga hoje em Anfield. Saiba o que mudou no Milão de Sérgio Conceição. E por falar em futebol internacional, já está disponível o vídeo de explicação da rubrica Prolongamento, que é a nova mini rubrica aqui do canal, e onde eu explico como é que a mesma vai funcionar. Para aqueles que estão mais atentos, já repararam que agora há um mini short todos os dias que sai entre as 10 e as 11 da noite. Por isso passem por lá, vejam o que é que eu estou a falar no vídeo e deixem a vossa opinião nos comentários e também as vossas sugestões. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Marcano dado como apto. O central não joga desde setembro de 2023. E no Sporting, Amorim olha para mais do que um leão. Gyökeres é complicado em janeiro, mas Kenda continua no radar do Manchester United. E Usman eleito o melhor jogador da Dinamarca. Entretanto, aqui numa entrevista no Bola ao Centro, João Henriques diz: para vir o dinheiro, o neto do presidente da Câmara tinha de jogar. Recorda assim a passagem pela Eslovénia e muito mais. E estas situações caricatas do futebol. É assim, ao menos alguma coisa que nos faz rir aqui no final desta análise da prensa desportiva, que, como é evidente, o grande destaque vai para a estrepitosa derrota do nosso Benfica em casa. E se fosse uma vitória isolada, uma derrota isolada, poderíamos estar a falar aqui de outra coisa. Mas não é. Não foi nem uma vitória isolada do Benfica, nem uma derrota isolada do Benfica. É a segunda derrota consecutiva e, na minha opinião, é o 10º jogo consecutivo que o Benfica não apresenta uma boa ideia de jogo. Um jogo objetivo, uma ideia de jogo bonita, um futebol fluente, contundente, efetivo. Não tem sido. O Benfica tem entregue as primeiras partes e desde o jogo com o Futebol Clube do Porto, que foi uma equipa que pode-se dizer assim, de bom nível, e depois também o jogo para a Taça, frente ao Estrela da Amadora, onde ganhámos por 7-0, que o Benfica nunca mais se conseguiu encontrar. As exibições daí para a frente têm sido muito parcas, e embora tenhamos obtido algumas vitórias, como foi o caso do Arouca, do Estoril ou do Nacional, a ideia de jogo e a imagem deixada é muito pobre, e isso não dignifica o nome do Sport Lisboa e Benfica. Por isso só espero que alguém chame a atenção a Bruno Lage e também a esta direção,
pois ao fim e ao cabo nem tudo é culpa do treinador, nem tudo é culpa dos jogadores. Este plantel é desequilibrado e faltam algumas peças-chave. Mas enfim, a janela de mercado de janeiro está aberta e como tal espero que vão ao mercado e que consigam assim equilibrar esta mesma equipa. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Nem sei o que é que vos diga, meus amigos, não vos posso dizer que tenham um bom domingo, por certeza que estão como eu, bastante chateados com toda esta situação. Mas dentro do possível, que tenham um bom resto de fim de semana e viva o Benfica!